falar. Os pratos à mesa revelam a variedade de gostos dos brasileiros. Qual costuma ser o seu pedido, por exemplo? Saladas, massas, carnes? Bem, o importante é saber que nem só de sabor deve ser composto um cardápio. Na hora da refeição, a gente deve levar em conta também o valor nutricional dos alimentos e uma boa combinação entre proteínas, carboidratos e vitaminas. No Globo Universidade de hoje, eu vou acompanhar crianças tomando gosto pela gastronomia saudável numa oficina culinária com pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você vai ver ainda como o curso de nutrição estuda novas receitas para as mais diferentes aplicações. Bom apetite! Receita de sustentabilidade. Esta professora estuda novas formas de usar os alimentos para evitar o desperdício. Uma dieta rica em linhaça. Essa é a tática desta aluna para ajudar mulheres que estão acima do peso. O trabalho dela é fazer com que refeições saborosas sejam também nutritivas. É claro que ela ama o que faz. No ar, o Globo Universidade. Comer é um verbo bom à beça de se conjugar. Comer bem é que não é tão simples assim. Na batalha entre o saboroso e o saudável, o nosso corpo pode sair perdendo. E para isso não acontecer, a receita é misturar o útil ao agradável. Adicionar pitadas de sabor a um cardápio nutritivo. Nesse sentido, os alunos de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro aprendem como fazer de nós pessoas melhores, trazendo para nossa mesa hábitos alimentares mais saudáveis. Aqui, a receita de uma dieta perfeita não começa necessariamente na cozinha, mas no laboratório. Na nutrição, fica muito evidente a relação da pesquisa com o ensino e o mercado de trabalho. As novas descobertas sobre valores nutricionais e o desenvolvimento de novos alimentos contribuem para o conhecimento em sala de aula e vão aumentar as possibilidades do nutricionista na hora de recomendar uma dieta no consultório, por exemplo. Por isso, é tão interessante um espaço como esse aqui, dentro da UFRJ. Nesse laboratório de desenvolvimento de alimentos para fins especiais e educacionais, professores e alunos da universidade realizam pesquisas experimentais e projetos para educação alimentar. E a professora Cristiana Pedrosa foi uma das fundadoras aqui do laboratório. Professora, é muito interessante quando extensão e pesquisa se encontram na universidade, né? Isso é muito importante, porque tudo que a gente faz aqui na universidade, a gente tem o intuito de levar para a população. E professora, que atividades estão esperando pelos futuros nutricionistas no mercado de trabalho? O que eles vão encontrar quando saírem da universidade? Hoje em dia o mercado da nutrição está muito amplo, né? Porque a alimentação está intimamente voltada para a saúde e para a estética, né? Então a nutrição ela tem a área onde ela pode atender pessoalmente, que se chama personal nutricionista. Ela pode ter um consultório onde ela prescreve dietas para pessoas que estão interessadas em ter uma alimentação saudável, ou então um praticante de atividade física, ou então uma pessoa que está sobrepeso e precisa de uma orientação, até mesmo um enfermo. Professora, você falou de saúde e estética. Esses são dois valores que coincidem ou que são um problema do ponto de vista nutricional? Olha, eles também coincidem e também é um problema, né? Porque as pessoas têm que estar cientes de que você tem que ter uma boa estética, mas você também tem que estar saudável. Você pode ser magra, mas não pode estar doente. Então a estética, na realidade, ela tem que estar voltada para a saúde. Você tem que ter um peso ideal para a sua altura, né? E tem que ter o peso ideal também para o que você está desenvolvendo no seu trabalho. E professora, falando de dois profissionais que trabalham com alimentos, o nutricionista e o engenheiro de alimentos, qual a diferença entre um e outro? Bom, a diferença é bem grande, porque o engenheiro de alimento, ele trabalha na área industrial, desenvolvendo os alimentos, porque ele visa um tempo maior de prateleira daquele alimento. Então, um alimento que, por exemplo, dura uma semana, ele pode desenvolver aquele mesmo alimento que dure um mês até
2, 3 meses. Já a nutricionista, né, a nutrição, ela trabalha diretamente com o indivíduo, né, porque ela prescreve a dieta para o indivíduo, ela orienta aquele indivíduo de como ela deve se alimentar e ela indica também os alimentos que são desenvolvidos pelos engenheiros de alimentos. A gente quer também que a população conheça e saiba, né, sobre nutrição, porque é saúde, né? Alimentação é saúde. Que projetos de extensão são esses que vocês realizam? Bom, a gente tem um projeto chamado Nutrição Escolar Consciente, que é o projeto NEC, onde a gente visa trabalhar com as crianças, porque a gente sabe que as crianças elas não têm o hábito alimentar criado, estabelecido. Depois da adolescência, com o grupo, eles acabam sendo influenciados e criam seus próprios hábitos. Pois é, saúde é para cuidar desde pequeno. Já já você vai acompanhar uma oficina culinária do curso de nutrição com crianças. Enquanto brincam de aprender, elas fazem biscoitos de verdade. A pesquisa na área de nutrição é muito importante porque a gente vê hoje em dia as doenças crônicas são prevalentes. Então a nutrição ela tem um papel primário e muito importante nessa prevenção, e a pesquisa nessa área ela tem um papel muito importante nos dias de hoje. Meu nome é Lucilé Colares, eu sou professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu coordeno um grupo de pesquisa e extensão em sustentabilidade na produção de refeições. Então, na vertente da pesquisa, a gente está trabalhando atualmente com os resíduos sólidos comerciais, ou seja, produzidos em restaurantes. E na vertente da extensão, a gente trabalha em comunidades, né? Atualmente na comunidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente trabalha com oficinas culinárias no intuito de diminuir ou minimizar a geração de resíduos sólidos orgânicos, aproveitando melhor os alimentos. Desde 2007, 2008, a gente está trabalhando nos restaurantes populares do município do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na Câmara de Lixo de um restaurante popular e que a gente pode observar que após a seleção desses materiais, no caso dessa hortaliça, ela foi rejeitada essa quantidade de materiais ainda, né, de alimentos. E nós, né, no nosso grupo de pesquisa de sustentabilidade na produção de refeições, a gente propõe a utilização ainda desse material ou na própria receita que foi feita ou em novas receitas. Além, né, de encaminhamento adequado dos resíduos, a gente propõe que esses alimentos sejam melhor utilizados. Por exemplo, no âmbito do restaurante, que o processo de descasque sejam feitos mais adequadamente, ou o cálculo da quantidade de alimentos seja planejado mais adequadamente para que não sobre, e que seja também prioritariamente feita a reeducação alimentar, a reeducação ambiental. Porque as pessoas precisam saber que esse desperdício de alimentos, né, a gente está deixando também de alimentar pessoas que poderiam estar sendo alimentadas. Então, estamos jogando fora esses alimentos. A motivação para o desenvolvimento desse projeto, não só projeto de pesquisa, mas como de extensão, é que a gente observa aí pela prática de trabalho que há grande desperdício de alimentos, né? E a gente sabe que não é só no âmbito do restaurante ou da casa, desde a colheita, né? Desde o plantio, colheita, transporte, né? E utilização, distribuição dos alimentos, há esse desperdício. A partir desse projeto, o que a gente espera é que toda a produção de refeição seja revista, porque hoje a gente não pode mais pensar em qualquer produção, seja qual for, e especialmente de alimentos, sem pensar na sustentabilidade, né? Sem pensar no que aquela produção está causando para o meio ambiente e para as pessoas que estão em torno. Atividade fora da escola sempre tem ares de brincadeira. E as crianças chegam na maior alegria. Elas vieram de um colégio particular do Rio de Janeiro para uma aula sobre alimentação no espaço Ciência Viva, um museu interativo para pequenos aprendizes. E não só as crianças estão curtindo uma experiência longe da escola, as instrutoras também. Atividades fechadas, que é aqui no museu, tá? Elas são alunas de graduação e de pós do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a regra número 1 aqui é aprender fazendo.
A primeira lição é sobre higiene. Mestre Cuca que se preze, usa roupas adequadas e tem as mãos muito bem limpinhas. Pega bem pra sair quando tá Para só depois criar seus pratos mirabolantes. A segunda lição é conhecer o gosto do freguês e tornar um dos seus pratos favoritos, nesse caso o biscoito, mais saudável. O óleo tá onde na pirâmide? A receita começa por essa pirâmide alimentar. Aqui na base, alimentos de que o nosso corpo precisa em mais quantidade. E no topo, aquelas coisas que a gente deve comer sem abusar. E durante o preparo da receita, esses chefes de cozinha aqui vão ter que descobrir onde cada ingrediente se encaixa nessa pirâmide. É uma maneira de aprender brincando, né, professora? Sim, a melhor maneira que a criança gosta de brincar, né? Ela gosta de brincar. E a gente achou uma forma da gente introduzir alimentação saudável para elas, brincando com elas. E elas chegam cheias de curiosidade sobre os alimentos? Muito curiosas, adoram saber o que tem os alimentos, como a gente pode manipular os alimentos. E depois que elas manipulam, elas mesmo consomem aquilo que elas fizeram. Então elas ficam muito gratificadas e ao mesmo tempo estão brincando e aprendendo. E o que elas vão fazer hoje é de fato uma receita saudável? Sim, é uma receita saudável, é um biscoito de aveia. Elas vão poder fazer em casa também, depois ensinar para a mãe, para o pai, comer junto? Isso, é uma receita muito simples, dá para elas levarem para casa e mostrarem para os pais que é um biscoito saudável que todo mundo da família pode fazer junto. Já viu, né? Vocês estão prontos, todo mundo preparado para colocar a mão na massa? Sim! Então vamos lá, bom trabalho para vocês, hein? Vamos lá, gente. Com base na pirâmide, as crianças ajudam a definir as quantidades para um biscoito de aveia. 2 xícaras de farinha de trigo, mais 2 xícaras de aveia, 8 colheres de sopa de óleo de soja, 5 de açúcar e 2 ovos para finalizar. Mas divertido mesmo é misturar tudo isso. Parece que eu tô segurando uma massinha. E é bom brincar de massinha? É. A massinha passa pela mão de todo mundo. E no final, já está pronta para virar biscoito com os mais diferentes formatos possíveis. Bruno, que biscoito você vai fazer aí? Agora tira o que tá em volta. É com o formato de um pinheiro. Quando as obras ficam prontas, é hora de levar ao forno. Mas isso é tarefa para gente grande. Professor, e agora quanto tempo os biscoitos ficam no forno? Bom, com um forno pré-aquecido, ele vai ficar em torno de 10 a 15 minutos. Uma receita bem simples, né? Brincadeira de criança. O propósito é esse, é fazer uma receita simples, com uma alimentação saudável, que as crianças mesmo possam desenvolver. E que tipo de aptidões eles estão desenvolvendo durante essa atividade? Eles desenvolvem várias aptidões sensoriais, né? O tato, porque eles entram em contato com o alimento, o olfato, porque eles sentem o cheiro, né, do alimento, e a degustação, porque eles vão experimentar esse alimento e vão ver se eles gostam ou não do próprio biscoito que eles desenvolveram. Muito obrigada, professora. E é isso que você vai ver daqui a pouco, se o paladar das crianças vai aprovar a receita. E você vai saber também como começou o projeto das oficinas culinárias. Por que chocolate engorda se é gostoso? O chocolate engorda porque existe nesse alimento uma concentração calórica muito importante. Ele é muito rico em gordura, ele é muito rico em açúcar e, na realidade, esses nutrientes é que fazem com que a pessoa engorde mais. Meu nome é Vânia Monteiro, eu sou aluna de mestrado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu pesquiso o efeito da suplementação com diferentes tipos de farinha de linhaça na redução dos níveis do açúcar, da insulina, do colesterol e triglicerídeos no sangue, além da redução na perda de peso em mulheres obesas. A voluntária chega ao consultório no Hospital Universitário, aqui da UFRJ, em jejum de 12 horas, onde a gente faz uma coleta de sangue para verificar a glicose, colesterol total, triglicerídeos. Após esse procedimento, a paciente ela é pesada, né, verificada a estatura dela, ela vai para um aparelho que nós temos chamado bioimpedância elétrica,
que verifica a quantidade de massa magra e massa gorda dessa paciente. E também fazemos uma série de circunferências corporais, como circunferência da cintura, do quadril, do braço, do pescoço. E a cada mês nós fazemos uma análise bioquímica também com essa paciente para verificar qual é o tipo de farinha de linhaça que teve maior benefício, né, na perda de peso, por exemplo, dessa paciente. Aqui nós temos os 3 tipos de farinha de linhaça utilizados na nossa pesquisa. A farinha de linhaça dourada, a farinha de linhaça marrom integral e a farinha de linhaça parcialmente desengordurada. Os nossos resultados preliminares mostraram que a farinha de linhaça marrom, que é produzida aqui no Brasil e que é mais barata, tem os resultados melhores no tratamento nutricional para a obesidade. Pesquisando a farinha de linhaça, eu espero que daqui a algum tempo a gente consiga trazer conhecimento, principalmente para os nutricionistas, para a galera da nutrição, melhorar, poder utilizar esse conhecimento nesses pacientes obesos, nessas mulheres obesas, em pacientes que têm uma pressão arterial elevada, em pacientes que têm diabetes. Essa linha de pesquisa é de fundamental importância porque ela traz grandes benefícios para a nossa população do Brasil, que é bastante pobre, que tem difícil acesso a medicamentos, e vai proporcionar uma melhora da saúde, da qualidade de vida através desses alimentos, que trazem benefícios, possibilitando a redução da utilização de medicamentos e melhorando a qualidade de vida das pessoas de uma forma geral. Saindo do forno, biscoitos de aveia. Começa agora a parte mais saborosa dessa oficina culinária do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Cristiana leva as guloseimas para a mesa. Biscoito, gente. Porque quem vai provar são os mesmos que sentiram o gostinho de fazer. Encher a barriga aqui é consequência. A ideia é encher as crianças de entusiasmo. Elas vão para casa dividir a experiência com os pais e, quem sabe, virar agentes de uma boa alimentação. Enquanto aprendem sobre alimentos, saúde, as crianças desenvolvem autoestima, integração e curiosidade. E tudo isso aqui começou a partir da curiosidade da Margarete. Margarete, você fez a dissertação de mestrado sobre oficinas culinárias com crianças. Por que esse tema? Porque é uma forma de você ensinar sobre alimentação saudável com brincadeira. A criança se interessa mais do que você fazer um ensino formal em sala de aula, com eles sentados. É uma forma de você motivar praticando a atividade. E quem aprende nessa idade não esquece mais. Não esquece. Você aplica um método que desenvolve o cognitivo da criança. Você usa todos os sentidos. Você usa o olfato, o tato, o paladar. Dessa forma ele grava para a vida toda. Você já entregou a sua dissertação, já apresentou a sua dissertação, mas as oficinas continuam. Virou um projeto para você. Virou. A gente viu que é um método muito bom de ensinar crianças. Eles mantêm o interesse contínuo pelo assunto alimentação saudável. Quer dizer, você está ensinando ciência de uma forma lúdico-didática. E o que você precisou aprender para ensinar? Olha, eu precisei aprender como lidar com crianças, porque nós somos nutricionistas, então a gente sabe a parte técnica sobre alimentação saudável, então eu tive que ler muito sobre pedagogia, antropologia, comportamento, sociologia, para poder aplicar o que já tem escrito na literatura no meu trabalho. Em contrapartida, o que você aprendeu ensinando? As crianças são também uma escola? São, sem dúvida, é uma troca constante, a gente aprende com eles, ensinar é um trabalho contínuo e é uma troca muito boa, né? A criança é muito curiosa, estão em fase de desenvolvimento, eles têm interesse por tudo, isso motiva cada vez mais o nosso grupo de pesquisa. Fica um trabalho gostoso, agradável. O final é o que eles mais apreciam, né? Comer o que fizeram. E será que gostaram mesmo? Por que a gente tem que comer muito legume e pouca bala? Existe uma quantidade que é recomendada
diariamente. É uma quantidade necessária para esse desenvolvimento da criança. Então, seriam umas 4 colheres de sopa de legumes, né? Na realidade, esse legume ele vai ajudar no desenvolvimento e até mesmo nos estudos dessa criança. Ela precisa desenvolver uma capacidade intelectual e que está muito relacionada também com essa alimentação saudável. Eu escolhi minha profissão porque eu adoro alimentação e acho que é importante a gente saber se alimentar bem e tirar o melhor proveito dos alimentos. Meu nome é Amanda Vanderlei, eu tenho 24 anos e eu sou nutricionista. Eu me formei em nutrição na Universidade Federal do Rio de Janeiro e me formei em 2009. Eu faço especialização em gestão de qualidade para alimentação coletiva na Universidade Federal Fluminense. E também faço um curso técnico em gastronomia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Um profissional especializado nessa área de alimentação coletiva, ele está preparado para gerenciar e administrar, né, um restaurante, uma área de alimentação coletiva, tanto comercial como industrial, né, dentro de fábricas, dentro de empresas. Eu sou nutricionista de um hotel 5 estrelas em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Aqui no hotel eu sou responsável pelo controle de qualidade dos alimentos, então envolve tanto a parte higiênico-sanitária, de validade, de aferir temperatura, tanto em relação aos equipamentos, se eles estão funcionando adequadamente, dos fornecedores também, se eu estou selecionando um fornecedor bom pra gente, tanto no sentido de sabor, como no sentido higiênico-sanitário. Uma das atividades aqui no hotel é a realização das fichas técnicas de preparação. Então, a cada nova preparação, a gente realiza uma nova ficha técnica com os produtos que incluem nessa receita. Então, a Simone está fazendo uma ganache de chocolate, enquanto que ela vai fazendo, eu vou pesando e anotando. E assim eu sei o custo e o valor calórico da preparação. Tanto o nutricionista como o gastrônomo, eles entendem e podem trabalhar com alimentação. A diferença é que a nutricionista, ela está preocupada em como nutrir o seu corpo, com os nutrientes, com as vitaminas, com os carboidratos, com tudo isso. E o gastrônomo está preocupado com o sabor, como criar um prato adequado no paladar, na textura, enfim, que vai agradar. A faculdade me preparou para o mercado, tanto na base teórica, que foi super importante, mas com os estágios práticos que botavam a gente na realidade e de uma certa maneira ajudou a escolher qual era o caminho que a gente ia tomar. Eu amo meu trabalho porque aqui é meu primeiro emprego, então está sendo uma escola realmente de vida e de como botar em prática toda a minha base, meu conhecimento teórico que eu aprendi, né, na faculdade, e é uma delícia realmente você saber que você está responsável pela segurança alimentar de um lugar. A garantia de uma alimentação saudável vem da escolha do alimento, do preparo, mas ainda antes disso, vem do cultivo daquilo que vai parar na nossa mesa. Aqui na Feira Agroecológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, todos os produtos, os vegetais e os derivados, como as geleias e as frutas cristalizadas, são orgânicos, ou seja, cultivados sem agrotóxico e só fazem bem à nossa saúde. A feira acontece uma vez por semana no campus da Ilha do Fundão. E se você quiser saber mais sobre tudo que foi mostrado no programa de hoje, visite o nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br. Até a próxima! Tchau!